Semana 5, dia 5, suprimento matinal. Romanos 7, 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito da vida me livrou em Cristo Jesus da lei do pecado e da morte. Dentro do homem há um fator que o leva a pecar. Há o vício de pecar. Esse fator, esse vício é o próprio Satanás e o homem é o seu cativo. Primeiro Satanás nos capturou. Depois veio morar em nós como o instigador dos nossos pecados. O resultado é que ele se tornou o nosso amo ilegal. Nós nos tornamos os seus cativos, ao ponto de sermos incapazes de fazer o bem e só conseguirmos cometer pecados. Na Bíblia, Satanás também se chama Belzebu. Belzebu significa Senhor da Estrumeira, que vem do nome que significa Senhor das Moscas. Satanás é especialista em levar as moscas a comer estrume. Portanto, ele é também o Senhor das moscas. Visto que ele é o Senhor das moscas, todos os pecadores são como moscas que o seguem para comer estrume. Mesmo as pessoas da alta sociedade são como moscas. Belzebu pode disfarçar-se com uma aparência de alta sociedade, a fim de que todas as moscas que o seguem pareçam ser de alta sociedade. Tais pessoas dão bailes em lugares da alta sociedade, mas tais lugares são apenas estrumeiras cultas. Essas pessoas se vestem bem e são muito cultas, e quando dançam parecem muito elegantes. Na verdade, contudo, elas comem estrume. Leitura de hoje. Nas profundezas do seu coração, ninguém quer pecar, mas quando alguém fica viciado e é incitado por Belzebu, tem de fazer isso, permitindo ser conduzido pela corda ao seu pescoço. Depois pode arrepender-se e dizer: sou muito estúpido. Que fiz? Por que razão fiz isto? Embora nas profundezas do coração ninguém queira pecar, todos acabam por pecar. Ninguém tem o controle sobre si mesmo e todos se tornaram escravos do pecado. É por isso que o Senhor Jesus disse: todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado dentro de nós é um verdadeiro poder controlador. Como damos graças a Deus por Romanos 8:2, que diz que em Cristo a lei do Espírito da vida nos livra da lei do pecado e da morte. Damos graças ao Senhor pela misericórdia. Muitos podem testificar que quando ficam irados, podem acalmar-se rapidamente e a ira não volta. Isso se deve à lei do Espírito da vida que nos livra da escravidão do pecado. As bênçãos do Evangelho são o regresso a Deus e ganhar Deus como a nossa possessão. Assim que desfrutamos Deus como a nossa possessão, somos livres. Apenas aqueles que desfrutam Deus não cometem pecado e são verdadeiramente livres. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se desejamos ser livres, se não desejamos cometer pecado, então temos de obter o Filho de Deus e desfrutá-lo. O Filho de Deus hoje é o Espírito que dá vida. Esse Espírito que dá vida é o Espírito da vida que está em nós como a lei do Espírito da vida. Portanto, a lei do Espírito da vida é apenas o próprio Senhor que passou pela morte e ressurreição e se tornou o Espírito que dá vida, o Espírito da vida. Todas as vidas têm uma lei, por isso o Espírito da vida também tem uma lei. A lei do Espírito da vida nos liberta da lei do pecado. Desfrutamos a liberdade do jubileu não só no momento em que cremos no Senhor, mas a partir desse dia devemos desfrutar essa liberdade toda a nossa vida e pela eternidade. Essa liberdade advém do nosso desfrute de Deus. Ele tornou-se a nossa possessão para o nosso desfrute, e quando o desfrutamos, obteremos liberdade. Todavia, se não desfrutarmos Deus suficientemente, ainda continuaremos na escravidão de muitas coisas. O ano do jubileu é para regressarmos a Deus como a nossa possessão e como o nosso desfrute, a fim de que nos tornemos livres e sejamos libertados de toda a opressão.
Portanto, regressamos a Deus deixando de estar sob a autoridade de Satanás e somos libertados da escravidão do pecado. Assim, é inútil lutar e esforçar-se. Decidir não funciona. Temos de desfrutar o Senhor. Temos de aprender a contatar o Senhor verdadeiro e vivo para o desfrutar. Desse modo, ele torna-se o nosso livramento interiormente e a nossa liberdade. Como resultado, temos não só a nossa possessão, mas também a nossa liberdade. Bom desfrute, santos!